Olá, meu nome é Fabiane Marques, sou egressa do Campus São Gonçalo da Amarante, atualmente faço o curso de Letras de Língua Portuguesa na UFRN. Bom, quanto aluna da instituição do UFRN, eu participei de um projeto de pesquisa chamado Raça, Gênero e Classe, Despejo da Resistência em Carolina Maria de Jesus. Esse projeto de pesquisa que foi coordenado pela professora Janaína Capistrano, né? E que teve como resultado esse trabalho que vai ser agora apresentado para vocês, né? Intitulado de Raça, Gênero e Classe, uma análise linguístico-discursiva da obra Quarto Despejo de Carolina Maria de Jesus, né? Que teve como objetivo geral reconhecer na e pela linguagem as marcas da interseccionalidade das opressões de raça, gênero e classe na obra Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus. Né? Antes da gente adentrar para as investigações, para as demais discussões que foram produzidas ao longo dessa pesquisa, eu vou falar um pouco a respeito sobre a escritora Carolina Maria de Jesus. Né? É importante a gente conhecer um pouco sobre ela. Bom, Carolina, ela é uma mulher negra, escritora, moradora da favela do Canindé, né, catadora de papel, mãe solo de 3 crianças, que teve uma vida invernizada pelas estruturas do regime escravista. Né? Ela nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, no ano de 1914, e ela obteve um feito incomum para as mulheres daquela época, para as mulheres negras daquela época, né? Que é aprender a ler e a escrever. Né? Ela frequentou 2 anos da escola, e esse curto tempo fomentou uma paixão avassaladora, né, da Carolina pelos livros e pela escrita, né? O que até o seu próprio biógrafo chamado Tom Farias fala, que essa prática da leitura e da escrita posteriormente se torna para Carolina, né, um escudo de defesa pessoal, né, no enfrentamento dos demais problemas que iriam surgir ao longo da sua vida. Falando agora um pouco sobre o objeto de estudo, né, da nossa pesquisa, desse trabalho, o livro Quarto Despejo é o seu primeiro livro publicado, né, publicado em 1960, mas uma coisa importante a gente frisar que é o seu primeiro livro publicado, mas não é a sua primeira publicação e muito menos a sua última. A gente precisa destacar isso para não limitar a existência e a produção literária da Carolina no livro Quarto de Despejo, apenas no livro Quarto de Despejo, né? Carolina, ela tem uma trajetória incessante pela busca do reconhecimento, né? Pela busca do reconhecimento como escritora. Então, falando ainda um pouco sobre o livro Quarto de Despejo, ele foi um marco para a literatura brasileira, né? Ele foi um marco para a literatura brasileira, mesmo que algumas pessoas não concordem, né? O cânone literário não concorde, não considere o texto da Carolina, a literatura escrita por Carolina, como um texto literário. Né? Mas a gente considera o livro Quarto de Despejo um marco na literatura brasileira, não apenas por trazer esse tom denunciativo, né, em relação à vida dos favelados, em relação à desigualdade referente aos grandes centros urbanos e às periferias, mas é um grande marco na literatura brasileira por se tratar de uma mulher negra escrevendo a sua própria história. Escrevendo a sua própria história a fim de sua emancipação econômica e do seu reconhecimento como escritora. Né? Então, considerando os demais aspectos, né, que circundam e fundamentam essa vida atribulada da Carolina, essa existência, a sua existência e sua resistência, né, a gente consegue observar que a Carolina ela faz parte de um contingente de mulheres negras que se encontram no centro da interseccionalidade das opressões de raça, gênero e classe. Por ela ser uma mulher negra, periférica, Carolina ela se encontra nesse centro de avenidas identitárias, né, na qual ela é atravessada pelas opressões de raça, gênero e classe. E vamos lá, dar prosseguimento, né? Bom, esse trabalho ele foi executado em 2 fases, né? No primeiro momento foi feita uma leitura orientada da teoria, né? Um embasamento nos estudos da linguagem do Círculo de Bakhtin, na qual a gente utilizou o conceito de vozes sociais e, posteriormente, os estudos decoloniais, né? Da teoria feminista decolonial, a gente trouxe o conceito de interseccionalidade, né? Para incorporar, né? Para fundamentar a nossa pesquisa. Né? E, posteriormente, depois dessa bagagem construída, foi feita a seleção dos trechos da obra Quarto de Despejo
e posteriormente a elaboração, né, da análise linguístico-discursiva. Bom, esses foram os trechos selecionados, né, o trecho 1, trecho 2, do livro Quarto de Despejo. Esses trechos eles foram selecionados mediante a esse conceito de interseccionalidade, né? Ou seja, são trechos em que a gente consegue observar esse aspecto nitidamente, né? As opressões de raça, gênero e classe atuando na escrita, na escrita, na literatura, no cotidiano da Carolina, né? Então vamos lá, o trecho 1. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem, para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só lia nomes masculinos como defensor da pátria. Então eu dizia à minha mãe: por que a senhora não faz eu virar homem? Esse é um trecho do livro Quarto de Despejo, da minha edição de 2019, né, da página 54. Bom, nesse trecho, né, nesse trecho 1, a gente, trazendo para discussão, né, os estudos da linguagem, o conceito de vozes sociais, trazido pelo Círculo de Bakhtin, a gente tem essa ideia aqui, ó. Para o Círculo de Bakhtin, toda enunciação é carregada da voz alheia do outro, sendo que a presença do interlocutor, como vimos em Bakhtin, é tão essencial quanto a presença do falante, né, que sempre toma a palavra numa atitude responsiva, para retificar, concordar, discordar, polemizar e etc. Né? Então, a fala da Carolina, né, ao se referir aos efeitos protagonizados pelos homens, né, segundo a história oficial, a história do Brasil, aponta para o silenciamento, né, das mulheres, ainda mais para as mulheres negras, né, ao longo da história. Onde é que estão essas mulheres na história oficial? Onde estão as mulheres negras na história oficial? Né? Então, a materialidade linguística ela vai revelar a exclusão dessas mulheres desse protagonismo. E essa exclusão ela provoca, né, ela diminui a importância delas como representação do seu próprio gênero feminino. Né? Então, o homem como defensor, como aquele que protege a pátria, a família, se torna alvo do desejo da Carolina, né? Uma vez que ela se sente representada por um gênero diferente do seu, né? Já que ela é provedora e a protetora de sua família. Né? Agora, no segundo trecho analisado, a gente temos aqui, né, um pequeno fragmento em que relata uma dessas tentativas da Carolina de fazer com que sua escrita seja lançada no mundo, né, de alguma forma. Então vamos lá. Eu escrevia peças e apresentava aos circos e eles respondiam-me: é pena você ser preta. Então, também da mesma edição, de 2019, da página 64. Então, vamos lá. Bakhtin diz, né, 1990, né, que as vozes sociais, elas ressoam no interior do discurso por meio do fenômeno de refração, inerente a todo signo, através do qual interpretamos, julgamos e emitimos as diversas verdades sociais sobre o mundo. Bom, ao dizer, né, é pena você ser preta, a materialidade linguística analisada aponta para um discurso racista, né, que entende e coloca as populações pretas em lugares pré-determinados, né, pelo preconceito e pela segregação racial. Então, essas vozes sociais que emergem dessa materialidade são vozes que representam uma elite branca de base europeia, né, que compreende, que entende o povo preto como aquele que não tem direito às ferramentas básicas de sobrevivência, que não tem direito às ferramentas educacionais, que não tem direito de contar a sua própria história, né? Sendo, portanto, apenas um objeto, né, e não um sujeito, e nunca um sujeito. E para encorpar a nossa análise, né, a gente trouxe também a perspectiva dos estudos decoloniais, né, da teoria feminista decolonial. A gente trouxe uma citação da Lélia Gonzalez, em que ela fala, né, nós, mulheres e não brancas, somos faladas, definidas e classificadas por um sistema ideológico de dominação que nos infantiliza e nos nega
o direito de sermos sujeitos não só do nosso próprio discurso, como da nossa própria história. Então, é compreendendo esse lugar de invisibilidade, né, na qual as mulheres negras estão inseridas, mediante a intersecção dessas opressões, a gente se depara com essa invisibilidade, né? Não só na história, como também provedoras do seu próprio discurso, de suas próprias narrativas. Então, agora, adentrando para as considerações finais, né, a gente percebe que, mesmo se tratando de uma obra publicada em 1960, a gente se depara com uma escrita atual, né, que atravessa a contemporaneidade, denunciando essas reminiscências do período colonial, né, que permanece, entretanto, vivo no imaginário social e adquire novos contornos e funções em ordem social supostamente democrática, que mantém intactas as relações de gênero segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. Né? A gente trouxe essa citação da teórica feminista decolonial chamada Sueli Carneiro, né? Que ela fala sobre como ainda na nossa atualidade se mantém vivo, né, no imaginário social alguns contornos que delimitam esses espaços ocupados pelas mulheres negras no Brasil, né? E, enfim, então, compreendendo esse contexto de interseccionalidade, a gente observa o seguinte, né? Carolina, ela está inserida nesse contexto, ela está no centro dessas avenidas identitárias, e o fato dela estar inserida nesse centro faz com que ela seja invisível, né? Mediante as outras lutas. Ela não pode estar inserida isoladamente à luta antirracista, ela não pode estar inserida isoladamente na luta por direitos iguais das mulheres, na luta de gênero. Carolina, ela não pode estar isoladamente na avenida identitária na luta contra a desigualdade, porque ela pertence a essas três avenidas, ela pertence a essas três lutas, né? Quando ela é inserida isoladamente a uma dessas lutas, ela se depara com esse contexto de invisibilidade, na qual as suas demandas pessoais, individuais, particulares não são abraçadas, né? Não são abraçadas de forma total, completa, né? É até algo que a Audre Lorde, né, uma outra teórica, fala, né? Que as mulheres de cor se tornam, dentro desse contexto de invisibilidade, elas se tornam as outras, as forasteiras, cuja experiência e tradição são exóticas demais para se entender. Né? Então, finalizando, esse trabalho ele possibilitou, né, a gente esmiuçar esmiuçar a partir da escrita cotidiana da Carolina as lacunas da desigualdade, né, que são oriundas da intersecção dessas opressões de raça, de gênero e classe, né, nas quais elas são reveladas a partir desse trabalho na e pela linguagem. Né? Então, à vista disso, a gente pode afirmar que a escrita da Carolina Maria de Jesus ecoa um grito epistêmico e político, né, que nos faz refletir, que nos faz questionar como as opressões, né, atuam na segregação das mulheres negras, né, e as colocam nesse lugar de invisibilidade, no discurso de uma verdade única, eurocêntrica e patriarcal. Né? Então, essas são as referências que foram trazidas, não só no nosso trabalho, mas como na nossa apresentação. E é isso. Muito obrigada, gente.